Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá mais uma aula? Vamos lá? Olha, hoje nós vamos dar início à nossa aula na unidade 3, na página 250 até 253. Qual é o assunto da gente? Operações com números inteiros e potenciação, tá certo? Potenciação a gente já viu, não é isso? Agora vai ser com números inteiros. E números inteiros a gente sabe que precisa de regra de sinais. Vamos lá? Olha, potenciação é todo número na forma de A elevado a N igual a B. A elevado a N, isso aqui se chama uma potenciação. Mas ele só deu em forma das letras, né? Então vamos lá para o exemplo. Eu gosto de dar exemplo, que vocês já acostumam, já vai aprendendo no exemplo, não é isso? Olha, 8, qual é o valor de 8 na potência? 2 elevado a 3. Por quê? 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, foi multiplicado 3 vezes. Então, esse 2, ele se chama base. Esse 3 se chama expoente, tá certo? E o 8 é a potência. Então, isso aqui é que se chama potenciação, tá? Ele vai dar um número a vocês e vocês vão multiplicar dependendo da potência. 2 elevado a 3, 3 vezes, tá certo? Vamos aqui, ó, observação. Quando o expoente é 2 e 3, ele recebe nomes especiais. Eu já expliquei a vocês e vou retornar. O 3 se chama cubo e o 2 quadrado. Todas as vezes que você for 2 elevado ao cubo, quando falar 2 elevado ao cubo é porque está elevado a 3, tá certo? 2 elevado ao quadrado é porque está elevado a 2. Mas esse se chama os nomezinhos do 3 e do 4, tá certo? Vamos aqui agora. Calcular a potenciação de números inteiros. Utilizamos a regra de sinais, foi como eu falei desde o começo. Para a gente calcular os números inteiros em potenciação ou em radiciação, tem que ter regras de sinais, tá certo, gente? Por favor, vamos lá. Exemplo, ó, para calcular eu preciso de números inteiros. Aqui eu tenho uma base, não é isso? Esse que fica dentro dos parênteses é uma base. E o que fica em cima se chama expoente. Então, menos 3 elevado a 4. Esse menos 3 elevado a 4, eu tenho que multiplicar a base, que é o menos 3, 4 vezes. Tá certo? Então, vai ser 3, menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Que daria o quê? 81 positivo. Porque os sinais são iguais. Sinais iguais, soma, né? Assim a regrinha de sinal. Vamos outro. Todas as vezes que você vê um número, uma potenciação elevada a 1, é ele mesmo. Mais 7 elevado a 1, mais 7. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. Então, a regra é, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui, menos 8 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Vou repetir. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Todo número elevado a 0 é 1. Por isso que eu coloquei essas regrinhas aqui. Tá certo? Então, isso aqui tudo aqui se faz em potenciação de números inteiros. Vamos aqui. Potências de base de 10. Base de 10 a gente sabe que vai ser elevado ou a 2, ou a 3, ou a 4. Dependendo do ser elevado, vai ser a quantidade de zeros. Então, ó, todo número elevado a 1 é 10, né? A mesma regra que eu falei aqui. Então, se o 10 elevado a 1 vai ser 10. 10 elevado a 2, 100. Então, para vocês não multiplicarem 10 vezes 10, o que é que vocês vão fazer? Quando você vê que o expoente é 2, acrescenta 2 zeros. 10 elevado a 3, 1000. Então, precisa multiplicar 10 vezes 10 vezes 10? Não, é só você saber o quê? Como ele tem 3 númerozinhos, que é o expoente, eu vou colocar 3 zeros. Tá certo? Então, tudo isso se chama o quê? Potenciação. Deixa eu dar uma observação a vocês. Nenhuma potência, o expoente par é sempre positiva a resposta. Então, se o expoente for par, a resposta sempre será positiva.
nesse caso aqui, ó. Se eu tiver menos 3 elevado a 2 e eu multiplicar menos 3 vezes menos 3, a resposta será 9 positivo, porque o expoente é par, tá certo? Vou falar de novo, a observação é o quê? Uma potência de expoente par é sempre positiva. Uma potência de expoente ímpar, ele é sempre sinal da base. Como? Se aqui for elevado a 3 e ele vai multiplicar por 3, ele vai ficar o que aqui? Negativo. Tá certo? Porque ele vai conservar o sinal da base. A observação é essa, das potenciação, tá bom? Vamos agora para a raiz quadrada. Operações com números inteiros de radiciação. Radiciação é o quê? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3, não é isso? Mas essa raiz quadrada é com números inteiros. Então, números inteiros é quando vem positivo, negativo e vice-versa, não é assim? Vamos aqui, ó. Raiz de 9, 3. Qual é o inverso da raiz quadrada? A potenciação. Raiz de 100, 10. Qual é o inverso da raiz quadrada? A potenciação. Então, qual é a potenciação de 10? 10 elevado a 2. Tá certo? Vocês têm que lembrar que o inverso de potenciação é raiz quadrada. De raiz quadrada é potenciação. E vice-versa. Vamos para os exemplos. Qual o número que elevado ao quadrado é igual? O que é quadrado que eu expliquei aqui? Ele tem nominho para ele, é o 2, não é isso? Então, o nome dele é quadrado. Todo número elevado ao quadrado é 2. Então, ó, que é igual a menos 5. Que é igual a menos 25. Então, vai ser raiz quadrada de menos 25. Não existe. Então, se vier esse sinalzinho dentro da radiciação, não existe raiz quadrada. Agora, se o sinal vier sem ser dentro da radiciação, como está aqui, existe, ó, raiz de 25, 5. Observe que o mesmo sinal que estava aqui está aqui, ó. Não é isso? Então, agora eu faço o jogo de sinal. Menos por mais, menos. Então, ó, por isso que existe a diferença. Esse sinal de diferente é porque quando está dentro do radical, ele não existe. Se ele vier fora do radical, você tira a raiz quadrada, como eu tirei de 25, e faz joguinho de sinal. Tá certo? Vamos agora para a raiz cúbica. Na raiz cúbica, o que é cúbica que eu falei aqui? Ele tem um nomezinho, se chama cubo, que é 3. Então, raiz cúbica se chama o número 3. Então, raiz cúbica de menos 27. Aí vocês vão encontrar uma raiz cúbica de 27. Tá certo? Que é menos 3. Observe que o sinal está dentro da radiciação. Mas o que foi que modificou? O cúbico aqui, ó. Nesse 25 é raiz quadrada. Então, raiz quadrada não existe. Agora, raiz cúbica, o sinal dentro da radiciação existe. Raiz cúbica de menos 27, menos 3. Aí, olha, raiz cúbica de 15, 12, é 8. Mas o sinal está vindo fora, né? Vai fazer o joguinho de sinal. Qual é a diferença de raiz quadrada para raiz cúbica? Na raiz quadrada, não existe raiz com sinal dentro da radiciação. E raiz cúbica existe, como eu coloquei aqui. Tá bem? Outros índices. Como assim outros índices? Eu expliquei quadrado e cúbico, mas pode vir raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e sucessivamente. Então, outros índices significam isso. Raiz quinta de menos 32, menos 2. Por que menos 2? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, multiplicou quantas vezes? 5. Por isso que é raiz quinta. Tá certo? Só tem o 5, não. Pode vir 6, 7, 8. Por isso que eles se chamam outros índices.
Tá certo, gente? Vamos agora para o joguinho rápido? Então, vocês vão fazer no jogo rápido a página 251 e 252. E as atividades 263 e 264, tá? Vamos lá para um aviso? Olha, deixa eu dar um aviso a vocês. Vocês vão me entregar essa atividade. Por exemplo, se eu colocar 1h da tarde, vocês têm de 1 até 6 da noite para tirar dúvida, tá? Depois das 6 da noite eu não vou tirar dúvida de ninguém. Então, tem de 1 da tarde até 6 da noite. Depois das 6 eu não vou tirar dúvida de ninguém. Agora, para mandar as atividades, vocês têm 24 horas. Se eu postar 1h, vocês podem me mandar a atividade até 1h do outro dia. Agora, para tirar dúvida, é de 1 até 6. No mesmo dia, tá certo? Viu, gente? Por favor, vamos fazer a regrinha que a titia tá colocando, tá? Tchau. Até a próxima aula.